Alguns dos vídeos que eu faço aqui para o canal são baseados em percepções do dia a dia, coisas que às vezes eu vi acontecer na via pública e que merece um vídeo com essa explicação, que é o caso desse vídeo aqui. Porque muitas irregularidades elas são praticadas na via, acreditem, por desconhecimento por parte do condutor. Não que isso afaste a possibilidade de uma punição, mas isso justifica o porquê daquilo ali, né? E a punição acaba, de certa forma, ensinando a esse condutor como é que funciona, pelo menos é o que está na lei. Há alguns dias eu vi uma situação um tanto inusitada. Eu estava indo para um compromisso em um determinado local e eu sei que em frente a esse prédio é ruim de estacionar. Tem carro de um lado, carro do outro, fica basicamente uma faixa e um pouquinho de outra para que os veículos possam trafegar. Sabendo disso, eu já estacionei antes, né? Uma rua antes, onde tem uma praça, normalmente é fácil de você encontrar lugar para estacionar. E aí fui a pé, 150, 200 metros no máximo, até esse local. Quando chego em frente ao prédio, a cena inusitada, né? Um veículo estacionado em fila dupla, com o pisca-alerta ligado, carros tentando passar ali na brecha, o pessoal de moto conseguia passar, um ou outro carro conseguiu ainda e começou a fazer aquela fila, né? Inclusive fechando o cruzamento anterior, né, que ficava em 50 metros antes, então travou também quem estava descendo ali na transversal, e o pessoal buzinando, reclamando, até que quase um minuto depois sai de dentro desse prédio que eu ia entrar, uma jovem, que entrou no carro ali, e eu aproveitei que estava meio parado, passei rapidinho ali, e quando passava do lado do veículo, deu para ouvir o condutor dizendo à moça que entrava no carro, esse povo não tem paciência, né? E aí entrei, fui embora, mas já na mente ficou, pô, isso dá um vídeo, vou comentar com o pessoal essa situação e explicar que ele cometeu uma infração. Essa infração é justamente de estacionar em fila dupla, né, porque foi o que ocorreu ali. E essa infração está prevista lá no artigo 181, inciso 11 do CTB. É uma infração de natureza grave, 5 pontos no prontuário, uma multa de R$ 195,23 e como medida administrativa a remoção do veículo. Nesse caso provavelmente não ocorreria porque o condutor estava dentro, nem poderia ter retirado o veículo do local. Mas aí, de repente você deve estar se perguntando, peraí, professor, você está dizendo que é infração por estacionar, mas ele não estava dentro do veículo com o pisca-alerta ligado? Esse é um ponto que causa muita confusão em alguns condutores. A diferença entre parada e estacionamento, e ele estava estacionado, acredite. Por quê? Lá no anexo 1 do CTB, que trata dos conceitos e definições, nós temos a previsão de que a parada é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para embarque ou desembarque de passageiros, que não foi o que ocorreu. O que ocorreu foi um estacionamento, que é justamente a imobilização do veículo pelo tempo necessário, pelo tempo superior, melhor dizendo, aquele que seria necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Se a imobilização é pelo tempo estritamente necessário para embarque ou desembarque de passageiros, ocorreu uma parada. A imobilização foi por um tempo superior a isso, ocorreu um estacionamento. E para todo efeito legal, carga e descarga é sempre estacionamento. Então, no caso dele, ele estava estacionado até que a moça jovem veio e entrou no veículo e acabou saindo. Se fosse só uma parada, aí seria outra infração. Perceba que ainda assim não isenta ele do cometimento de uma irregularidade, da prática da irregularidade nesse caso, né? Lá no artigo 182, inciso 3 do CTB, é uma infração de natureza média, parar em fila dupla. Estacionar, que era o caso dele, é grave. Parar em fila dupla, para alguém entrar ou sair rapidamente, é média. São 4 pontos no prontuário e uma multa de R$ 130,06. E um detalhe ainda. Lembra lá que eu disse? Ele estava com o pisca-alerta ligado. E tem condutor que acredita que ligar o pisca-alerta, não sei se deixa o carro invisível ou livra do cometimento da infração ou justifica o cometimento da infração. Quando, na verdade, lá no inciso 5 do artigo 40 do CTB, nós temos a previsão de que o pisca-alerta ele deve ser utilizado em imobilizações, situações de emergência ou quando a regulamentação da via terminar. Mas essa imobilização é por um motivo justificável e não para justificar uma infração, o cometimento de uma infração. Tem nada a ver. Por isso que houve a infração também do alerta, que está lá no inciso 1 do artigo 251 do CTB, que também infração média, 4 pontos, e multa de R$ 130,16. De repente você deve estar pensando, pô, professor, mas aí preciosismo demais, né, nesse seu caso. Não, veja o transtorno que foi causado, né, para esperar a jovem ali na frente, que poderia, acredite, ter estacionado onde eu estacionei, caminhar por uns 150 metros para entrar nesse veículo. Houve ali uma mobilização do veículo que não deveria, causou uma retenção, ou seja, um prejuízo à fluidez, travou o cruzamento anterior. Consequentemente, você tem a criação de situação de risco, porque vai ter condutor que vai forçar, vai ter motociclista que de repente vai passar por cima da calçada do passeio, vai passar na brecha de veículos. Claro que isso não justifica, mas também só foi criado esse cenário porque havia um estacionamento irregular, né? Havia um estacionamento irregular. E se você disser, pô, mas é rápido ali, mas se a gente relativizar nesse nível, pessoal, já imaginou se
todo condutor parar ou estacionar em local proibido rapidinho ali, acabou a fluidez do trânsito, né? Como é que fica se todo condutor quiser parar ou estacionar onde não deveria? Como é que fica o trânsito? Como é que ele vai fluir nesse caso? Já parou para pensar nisso? Por isso que a infração existe, exatamente para que a pessoa não faça aquilo ali, né? Não tinha nenhum agente da autoridade de trânsito local, a pessoa não foi autuada, evidentemente, mas houve a infração e eu peguei essa situação para trazer aqui para vocês e fazer esses comentários em vídeo, porque tem gente que acredita que esse tipo de situação ele não está praticando nenhuma irregularidade, seria no máximo um pequeno aborrecimento que ele está causando às outras pessoas, quando na realidade é uma infração e nós temos um prejuízo nítido à fluidez no trânsito nesse caso. E aí, já viu isso acontecer na sua cidade? É frequente? Como é que funciona? Você concorda, discorda? Ficou com alguma dúvida? Fica à vontade, vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.